Quando você trabalha com uma tabela diariamente, é comum que você necessite exibir resultados, resumos. Nós chamamos isso de relatórios de tabelas dinâmicas, no caso do Excel. E para esse exemplo, para o nosso primeiro contato com a tabela dinâmica, nós vamos ver como é que, a partir de uma tabela de vendas, nós podemos, por exemplo, criar 5 relatórios facilmente. Relatórios onde possamos demonstrar cada vendedor em cada localidade o quanto produziu. Ou ainda, qual é o cliente ou quais são os clientes que mais solicitam serviços. Mês a mês, qual o faturamento da empresa e quais os produtos que foram mais adquiridos e em que locais são solicitados mais produtos. Essas formas de exibir relatórios você vai ver a partir de agora. Vamos criar então nossa primeira tabela dinâmica. Vou usar como exemplo essa tabela do canto esquerdo, onde são exibidos os nomes de cada vendedor e as localidades onde cada um deles atuou. Na parte central serão somados os valores das vendas. Então, clicando na aba Vendas, clicando em algum título de nossa tabela e indo na guia Inserir. No canto esquerdo há o botão Tabela Dinâmica. Vou dar um clique nele. Dentro dessa janela existem algumas opções. Num primeiro momento, falarei somente de 2 delas. As demais serão comentadas a seguir. A primeira opção, que já veio ativada, ela mostra qual é a área que o Excel selecionou para que possamos gerar nosso relatório. Se estiver correta, e neste caso está, não mexa. Se estiver incorreta ou quiser alterar, é só selecionar novamente com o mouse. A outra opção que já veio selecionada e que nesse exemplo eu também não irei tocar é a opção Nova Planilha. Essa opção serve para que possamos informar onde o relatório será criado. O relatório a ser criado, então, será colocado aqui embaixo em alguma nova aba, em alguma nova planilha. Clicarei em OK e, como foi feito, uma nova aba chamada Planilha 1, que poderá mudar o nome dependendo de quantos relatórios venham a ser feitos. No canto esquerdo, há uma área onde nós iremos depositar os dados e criar o nosso relatório. Do lado direito, temos uma janela chamada Campos da Tabela Dinâmica. Dentro dessa janela, temos as colunas que nossa tabela tem. O Excel chama cada coluna de campo. E mais abaixo, 4 áreas que formarão o nosso relatório. Vamos direto ao ponto. Queremos um relatório que mostre linha após linha o nome de cada vendedor. Então eu vou puxar com o mouse esse campo vendedor e soltá-lo aqui, dentro da área de linhas. Pois o campo que é solto dentro de uma área de linhas é colocado uma linha após a outra, sem duplicidade. A área de colunas, semelhante à área de linhas, permite que eu possa arrastar um campo para o interior dela e não exibir as duplicatas. Vou puxar o campo estado e soltar dentro da área de colunas. Note então que eu já tenho os vendedores e as localidades onde podem ter atuado. Na parte interna da tabela, na área de valores, eu posso arrastar um campo onde eu possa somar os valores das vendas. No nosso exemplo, o campo onde as vendas são computadas, ele se chama real. Vou arrastar o campo real, soltar em valores e pronto, facilmente já temos quanto cada vendedor vendeu em cada localidade. A disposição em que montamos esse relatório pode ser modificada facilmente. Nós colocamos o campo estado em colunas, mas nós podemos, por exemplo, pegar esse campo estado e colocar debaixo do vendedor, que está na área de linhas. E observe como rapidamente a tabela dinâmica exibe os dados. Na coluna A, estão sendo colocados 2 informações, o nome de cada vendedor e os estados onde cada vendedor atuou.
Caso você deseje separar essas informações que foram colocadas dentro da área de linhas numa única coluna, você pode ir aqui em cima na guia de design, no botão Layout do relatório. Este botão, ele tem o primeiro item chamado Mostrar em formato compacto. O formato compacto é o formato onde você já está observando os dados numa única coluna A. Eu vou selecionar o segundo tipo, que é o formato de estrutura de tópicos. Este formato, ele coloca um total antes do primeiro campo que você colocou em linhas e ele detalha os dados desse grupo. Ou seja, cada vendedor, eu vou chamar de grupo vendedor, cada vendedor tem um total que é detalhado mais abaixo dentro de cada região. E assim temos até o final da lista, onde é colocado um total geral. Se nós retornarmos ao botão Layout do relatório, temos ainda uma outra maneira de ver os dados, que é o formato de tabela. De forma semelhante, esse total de cada grupo, de cada vendedor, é colocado ao final de cada grupo. Então eu tenho aqui o grupo Andréa Martins, sem saber o total ainda, mas com o detalhe de cada venda obtida em um estado. E ao final, o total do grupo da vendedora Andréa. E também temos ao final o total geral, da mesma forma que tínhamos para tópicos. Se quisermos preencher dentro desse espaço vazio que aparece aqui o nome do vendedor que vendeu de maneira repetida, o botão Layout do relatório tem Repetir todos os rótulos de item. Se não gostou, vá no botão Layout do relatório e selecione Não repetir rótulos de item. Vou colocar o campo Estado mais uma vez aqui na área de colunas e brincar um pouco com essa opção de totais gerais que tem aqui na nossa guia de design. Nós temos no momento aqui totais que surgem na linha 15 e na coluna F. Os totais que aparecem em linhas fazem referência à venda de cada vendedor. Os totais que aparecem nas colunas B, C, D e E fazem referência ao total de vendas em cada estado. Podemos então, no botão Totais Gerais, escolher qual total gostaríamos de ver. Se eu clicar na opção Habilitado somente para linhas, eu tenho então apenas os totais de cada vendedor. Em cada linha eu tenho o seu respectivo total. Posso, no botão Totais Gerais, optar por habilitar somente o total de colunas. E nesse caso serão as vendas por estado que serão totalizadas. Posso ainda não habilitar, o total de linhas e colunas. O padrão é permitir a exibição dos totais de linhas e colunas. Vou retornar o campo Estado para linhas, vou puxá-lo para debaixo do campo Vendedor e vamos também trabalhar com o botão Subtotais. Nós temos aqui uma opção onde permite mostrar o total abaixo do grupo. Ou então podemos retirar esse subtotal em não mostrar subtotais e, ao invés, exibir os subtotais no começo de cada grupo. Simples, não? Você pode posicionar então onde você gostaria de colocar os subtotais. Além de trabalhar com praticamente toda a nossa guia de design, vamos conhecer um pouco da guia Analisar. Embora a tabela se chame tabela dinâmica, sempre que alguém altera algum valor da tabela original, o usuário de Excel precisa sempre, para obter os dados atualizados, clicar nesse botão Atualizar aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, bem fácil de ser entendido. Por exemplo, a Andréa Martins, na Bahia, ela está com um total atual de 595,05. Então eu vou na aba de vendas. Deixe ver Andréa Martins, Bahia. Eu vou colocar um total aqui, acima de 150, vou colocar 250. Quer dizer, eu coloquei R$100 a mais.
Se eu voltar para a planilha 1, note que aquele valor que era de 595 continua intacto. Então, eu preciso clicar na guia Analisar e no botão Atualizar para que o resultado seja modificado. E, finalmente, para encerrarmos esse primeiro passo, de aprender a tabela dinâmica, nós temos na guia Analisar esse botão Alterar fonte de dados. Veja que quando você clica nesse botão, o Excel ele exibe novamente aquela janela inicial para que você possa remarcar a sua tabela original, desta forma podendo transformar o relatório. Isto quer dizer que, se no futuro a sua tabela tiver mais colunas ou tiver mais linhas, basta então, repetindo, que você, na guia Analisar, clique no botão Alterar fonte de dados e assim selecionar a nova área. Bom, estamos encerrando o capítulo, digamos, número 1 de tabelas dinâmicas e o próximo a seguir você irá aprender a construir resultados, cálculos dentro da tabela dinâmica.